que é alerta, que é preocupante e que nós estamos de olho, acompanhando todos os números, todas as atualizações para você que está em casa com a gente, sempre acompanhando aqui o Imperatriz Online. É a situação do Rio Tocantins. Volto a falar com a Valéria Cristina. Bom, Valéria, os números novos saíram agora há pouco e foram liberados pelo Corpo de Bombeiros, não é? Isso mesmo. A gente começa fazendo a atualização sobre a situação do Rio Tocantins nesse momento, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, continua marcando o mesmo nível que estava marcando ontem, né? Nesse momento, ele teve uma baixa nas últimas 48 horas, mas está seguindo aí na mesma marca que estava ontem, que é de 9 metros e 40 centímetros acima do considerado normal. E aí a gente recebeu informações também, a atualização sobre o número de pessoas desabrigadas aqui em Imperatriz por conta da enchente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse número aumentou de ontem para hoje. Agora são 152 famílias desabrigadas e 89 famílias desalojadas aqui na cidade, o que dá um total de 241 famílias, viu? Ontem esse número era de 212, né? Tinha baixado, era 230 antes, ontem tinha baixado para 212, só que voltou a aumentar novamente, né? A gente lembra que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam monitorando as áreas de riscos, continua também tirando as famílias que estão em situações de riscos causados pelas enchentes. E aí, a gente vai seguir acompanhando todas essas atualizações. No momento, a quantidade total de pessoas atingidas diretamente pelas enchentes é de 927 pessoas, né? Então, a situação aí complicada, a gente fica preocupado realmente. Quase 1.000 pessoas atingidas só pelo Rio Tocantins, fora as famílias que foram atingidas pelas águas dos riachos e dos alagamentos da segunda-feira, no Colina Parque e no Parque Alvorada 1. A gente sempre repete esses dois bairros, o Parque Alvorada e o Colina Parque, porque são os pontos mais críticos em que pessoas tiveram que sair de casa mesmo, isso quando a gente sai da área do Rio Tocantins, claro, lá é a pior situação, mas saindo dos bairros ribeirinhos, as outras situações que mais chamam a atenção por causa do número de famílias que tiveram que sair de casa, são realmente no Colina Parque e no Parque Alvorada 1. Nesses dois bairros, famílias também tiveram que deixar as casas, mas segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, grande parte dessas famílias foi para casa de parentes, de amigos, e essas pessoas não estão nos abrigos. Então, essas famílias não entram nessa contabilização de mais de 900 pessoas atingidas pelas enchentes. No final das contas, não é, Valéria? Com certeza, esse número aí passa de 1.000 pessoas, passa de 300 famílias, quando a gente pensa em todos os bairros da cidade, onde tem gente que ainda não conseguiu voltar para casa, mas em que a Defesa Civil também não teve que interferir, nem os bombeiros. Então, são famílias que não entram nesse número total. Pois é, ontem eu estive falando com o Corpo de Bombeiros, né? A gente foi até o quartel, a gente vem conversando também desde o início com a Defesa Civil. A atualização desses números, a gente é sempre feita no fim da tarde, né? Então, esses números que a gente está falando hoje são os números que já foram divulgados, que foram colhidos, feito o levantamento já no final da tarde de ontem. Hoje, no final da tarde de hoje, já vai ter uma nova atualização. E aí acaba aumentando o número de pessoas, né? Porque, como eu disse, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam nessas áreas, fazendo monitoramento. Já teve também militares do Exército que estiveram presentes nessas áreas, né? Defesa Civil, equipes do Corpo de Bombeiros, e aí cada um vai fazendo o acolhimento, vai fazendo o resgate, retirando essas famílias, e no final do dia, as três equipes juntam todos esses dados para sair esse boletim que a gente está falando agora, né? Então, acaba aumentando durante o dia, e aí vai depender também da situação do rio, se a água vai continuar baixando para que essas famílias consigam retornar para os seus lares. Imperatriz Online.